Amados irmãos, bom dia. Hoje é dia 25 de maio do ano da graça de 2022. E retornando ao texto que o Senhor trouxe até nós e que foi ponto de partida para a nossa reflexão do passado domingo, em Gênesis 22, pensando mais uma vez na vida de Abraão, na experiência de Abraão, numa experiência que obviamente é muito mais abrangente do que a experiência de ser pai. Percebemos que o seu exemplo vai muito além dessa experiência e, portanto, para todos nós, a sua experiência é edificante. E há um aspecto que eu creio que deveríamos voltar a lembrá-lo e a considerá-lo presente neste texto e na experiência de Abraão. Este homem, este pai, este chefe de família, este herói da fé, tem a ver com a comunicação. De facto, este homem que foi chamado amigo de Deus tinha um relacionamento muito próximo com o pai. E neste texto, mais uma vez, nós vemos isso. Deus a falar, o que é absolutamente especial sempre que Deus fala, e Abraão a ouvir. Queria muito hoje trazer novamente este assunto ao nosso coração, porque eu acho que ele é de facto determinante na nossa experiência. Deus fala, disso não temos qualquer dúvida. Ele fala, e ele falar connosco é uma manifestação de cuidado, de carinho, de amor. Ele é o Deus Criador de todas as coisas, porque deveria Ele preocupar-se em falar comigo. Mas Ele fala comigo, fala com cada um de nós. Ele falou com Abraão. Esta experiência de Abraão é algo que se repete todos os dias na nossa vida. Deus fala connosco. E só por si isso é algo absolutamente incrível, que nós não podemos de forma alguma ignorar e desprezar. O outro aspecto importante é que Abraão ouvia. Abraão dispunha-se, disponibilizava-se para ouvir Deus. O que nem sempre acontece, amados. Eu tenho que reconhecer que nem sempre estou atento ao que Deus está a falar. Nem sempre disponibilizo o meu coração para ouvir o que Deus está a falar. E, amados, esta experiência de comunicação, Deus a falar connosco, nós a ouvirmos o que Deus tem para falar, é algo absolutamente essencial na nossa experiência, na nossa caminhada, na nossa experiência de filhos de Deus, para sermos depois bons pais, bons maridos, bons filhos, bons avós, bons netos, bons vizinhos, bons trabalhadores. Nós precisamos de ouvir Deus. Este relacionamento que Deus permite termos com Ele é absolutamente essencial. E não há dúvida nenhuma, amados, quando olhamos para o facto de Abraão ser um herói da fé, de ser alguém que marca de uma forma determinante a história da redenção, porque a primeira aliança é com ele que começa, uma primeira aliança que obviamente sempre teve um alvo e um caminho, a segunda aliança em Jesus Cristo. Abraão está lá no início. E percebemos que este homem, esta família, mas este homem em particular, tinha este relacionamento com Deus, certamente nos desafia a fazer o mesmo. E esta preocupação de Deus em falar e ser ouvido é algo que sempre esteve no coração do Pai. E eu queria só trazer ao nosso coração um momento, um episódio da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo, em que o Pai fala, tal como falou com Abraão, e aquilo que ele diz, creio que não precisa de mais explicações. Em Mateus capítulo 17, e este é a descrição do momento incrível do ministério do Senhor Jesus Cristo e daqueles que estavam perto dele, o chamado Monte da Transfiguração, aquele momento em que Deus se revelou de uma forma absolutamente sobrenatural. Naquele momento, Deus decidiu falar audivelmente àqueles que estavam ali. E o que é que ele disse? Primeiro disse que aquele era o seu filho, Jesus era o seu filho amado, em quem tinha muito prazer. Mas acrescentou uma outra coisa que nós não podemos ignorar. Ele diz, a ele ouvi. Ou seja, ele desafia-nos a ouvi-lo. Amados, acho que não precisaremos de muitas mais textos para percebermos a importância de
primeiro, compreendermos que Deus tem a bondade, a generosidade de falar connosco e depois a necessidade que nós temos de o ouvir. E aqui, amados, precisamos, em dias tão difíceis para isto acontecer, pela correria da vida, pelo stress, pelas muitas vozes, pelo ruído à nossa volta, precisamos de investir. Precisamos de investir tempo para ouvir Deus falar. Precisamos de disponibilizar o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais para ouvir Ele falar. Porque Ele está a falar e Ele vai falar. E aqui, amados, eu queria nos desafiarmos mais uma vez às nossas disciplinas espirituais, à oração, à leitura da palavra, à meditação, ao jejum. Todas estas ferramentas que o Senhor nos tem dado. Mas depois percebemos que Deus usa tantas outras formas de falar connosco, aquelas mais pessoais, mais íntimas, mas depois temos as formas e os meios de comunicação de Deus para connosco no ambiente da comunidade, pelo ensino, pela proclamação da palavra, pela partilha, a comunhão. É uma forma extraordinária de Deus falar connosco e nós precisamos de ouvir, porque quando estamos juntos, acontece aquilo que Abraão também nos ensina quando fala com o seu filho. Ele fala com o filho sempre tendo em mente aquilo que Deus é para ele e aquilo que Deus tem falado para ele. Creio que vale a pena pensar nisto, amados. Deus está a falar connosco, está a falar com cada um de nós. Nós precisamos de ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. É absolutamente fundamental, é determinante. Por isso, amados, vamos investir tempo em o ouvir, porque não o ouvir pode trazer consequências dramáticas para a nossa vida. E vamos partilhar, porque também na partilha Deus fala connosco. Que o Senhor nos abençoe. Mais logo, por falar nisso, vamos estar aqui juntos para continuar a estudar o livro de John Stott, Cristianismo Básico. Estou mesmo convencido que o Senhor está a falar connosco e vai continuar a falar connosco, e vai ser também um tempo de falarmos com Ele em oração e também um tempo de termos comunhão uns com os outros na presença de Deus, e certamente essa também é uma forma de Deus se manifestar e falar connosco. Que o Senhor nos abençoe. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.